Falar do Eduardo é muito fácil, porque ele era uma pessoa extremamente afável, uma pessoa doce, né? Então eu tenho muito boas recordações dele. Uma certa época a gente conviveu razoavelmente bem, porque ele morava em São Paulo, numa república, e batia muito papo, viveu algumas coisas juntos. Você encontra com as pessoas, fala, nossa, Eduardo era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa compreensiva, sabe? Uma pessoa delicada, uma pessoa para conversar com a gente. Mas ele tinha a parte dele mais brava. Eu me orgulho muito do trabalho do Eduardo. Eduardo foi uma pessoa que todo mundo amava o Eduardo. O Eduardo era um cara muito amado, muito bacana. Então, eu tenho muito orgulho dele, muito feliz por ter sido irmão dele e convivido com ele todo o tempo que eu convivi. Eu gostaria muito de ter conhecido meu tio, eu acho que a gente se daria muito bem. Eu acho que a gente viajaria junto, a gente ia tirar foto junto. Tipo assim, eu acho legal a existência dele, eu acho massa, eu acho inspirador e adoraria ter conhecido. O que dizer do Eduardo, né? O Eduardo era uma pessoa muito sensível, que conseguia captar não só pela imagem, mas o interior das pessoas. E tivemos aí alguns momentos assim incríveis, né? De conversas, de papos assim muito inteligentes. Inclusive o Eduardo era uma pessoa extremamente tímida, muito calma, né? Muito tranquilo, mas dentro era um turbilhão, né? E ele resolvia isso pela arte. O legado que ele deixou aos olhos de hoje, você vê o quanto ele era um artista à frente do seu tempo. E ele pagou um preço por isso. O Eduardo Gomes era genuinamente um artista. E o que essa palavra pode expressar de mais intenso. Ele era corajoso na sua arte, ele fazia os mergulhos mais profundos, mas depois ele encontrava o caminho de volta. Para mim, ele foi um irmão espiritual, influenciou verticalmente a base da minha formação intelectual. O Eduardo nasceu em Itapeva, interior de São Paulo, e veio de uma família bem conhecida pelos itapevenses. Meu pai era João, né? Mas todo mundo conhecia ele por Jango, né? Ele era mecânico. E a minha mãe, Wanda, que ela era professora, e por sinal muito boa professora. Então eles tiveram o Eduardo, que nasceu em 51, né? Depois eu, nasci em 53. Tem a Lucilene, que também morou nos Estados Unidos, já faleceu ano passado. E o João, que é veterinário aqui em Itapeva. Né? Eu estava na escola e aí eu fui falar com a minha professora de artes. E eu perguntei assim, né, você conheceu o meu tio Eduardo? Ela falou assim, claro, a gente tocava piano junto. Então, tipo assim, foi como eu falei para você, que é um quebra-cabeça, que todo mundo que eu converso, que conviveu com ele, me apresenta uma nova peça. Os bailes do Itapeva Clube. Mas você sabe que o Eduardo, ele era assim, ele só tirava eu para dançar. E nós dançávamos em todo lugar eu ia com ele, em todo baile, tudo. Depois que ele já foi mais se soltando, que a gente foi conhecendo mais pessoas, né? Eu ficava com raiva, porque, puxa vida, custava deixar eu dançar com outras pessoas, né? Tinha que ser comigo. Nossa, o Eduardo tinha tanta história hilária. Ele era muito divertido, muito desligado, mas ele tinha uma história muito engraçada que a gente sempre comenta assim quando está em família, né?
que ele estava subindo a Doutor Pinheiro e ele estava tentando acender o cigarro e não conseguia acender o cigarro, daí ele virou para baixo para acender, acendeu o cigarro e desceu, de tão desligado que ele era. É a minha filha, Caroline, porque foi a única neta assim, que ele mais se entrosou, foi com ela. Eu tinha brigado com ela, né? Falei, Caroline, não sei o quê. Ela foi lá no quarto dela, veio, pegou uma sacolinha assim e falou assim, eu estou indo embora, lá na rodoviária. Falei, mas quem que está lá na rodoviária? O Eduardo. Ela achava que o Eduardo morava na rodoviária. Se você pegar aquele quadro da serpente, foi o quadro que ele fez quando eu estava lá. E uma história bacana também, ele desistiu daquele quadro no meio do quadro. Eu falei, viu, mas está ficando tão bonito, só terminar aqui. Aí ele falou, então tá bom. E ele terminou. Então eu falo que eu tenho uma participação no quadro da serpente que foi de incentivo. É necessário deter a má palavra antes que sua força endureça corações e mentes. Pois endurecido o coração é como pedra lançada sem governo no espaço, e a dura mentalidade um grande mal dormente e guardado, que despertando poderá interromper a história. Hoje a obra do Eduardo é pouco lembrada ou conhecida, principalmente pela nova geração, né? A não ser por uma página do Facebook que o artista Edson Panes criou, e um quadro que está exposto na Secretaria de Cultura, onde retrata uma lenda indígena que uma enorme serpente estaria adormecida embaixo da cidade e que um dia ela iria se mexer. Tinha essa parte de desenho inconfundível, né? E dentro disso ele fez muitas capas de livros de artistas renomados, que ele teve contato em São Paulo. Dos livros que ele fez, também tem de artistas itapevenses. Da Leonor, do Leonor Pio, é um livro que ele fez a capa e bastante desenhos também, explicando as coisas de Itapeva. Então, para falar da vida e da obra do artista Eduardo Gomes, a gente tem que, primeiramente, situá-lo no contexto social e político de sua época. Maio de 68 foi um marco histórico na sociedade mundial, né? No pós-guerra, vinha um sentimento das liberdades de um modo geral, uma aspiração para um mundo mais justo, mais equilibrado, mais equânime, de maior liberdade de expressão, das pessoas poderem ter a vida que quisessem, ter a liberdade de escolha, né? No Brasil, a gente vivia exatamente o contrário. Era um período de fechamento, o período da ditadura civil-militar. Isso se estendendo também para o mundo das artes, porque a arte sempre foi um lugar de resistência, um lugar de denúncia e um lugar de transformação. E Eduardo, então, viveu esse período. E aqui em Itapeva, onde ele nasceu e cresceu, ainda o ambiente era ainda mais fechado, mais conservador. E ele, como uma pessoa extremamente sensível, tinha, obviamente, essa consciência crítica da realidade e expressava isso na sua arte. Nos anos 80, São Paulo vivia uma efervescência cultural.
Então reunimos alguns amigos que queriam estar no meio disso tudo. Em 1982, a gente formou uma república. Antônio Carlos Faria, o Antônio Claretti, Pedro Malho, Abílio Tavares, eu e o Eduardo Gomes, que registrou um desses raros momentos. Fomos morar no bairro Cidade Jardim, porque a família da Sema, uma amiga em comum, tinha um apartamento lá. E esse AP ele tinha uma singularidade. Ele ficava na frente do prédio da Dacom, um ícone futurista da época e que a gente ficava da janela olhando fascinado. E entramos de cabeça nessa nova onda que estava borbulhando. A gente frequentava o bar Carbono 14, o Radar Tantã, o Pauliceia Desvairada e, lógico, a meca do underground paulistano, o bar Madame Satã. Aliás, um dos bares mais loucos que eu conheci na minha vida. São retratos em um bar, são só corpos a transar. É luz. As pessoas aqui são o que elas são, criativas, são emocionais, são loucas. Que prazer você tem em vir aqui? Nenhuma, nem vim. O que é esse lugar para você? Esse era o Eduardo, uma pessoa assim da vida, que gostava muito de viver, que saía muito, frequentava a noite paulistana, era muito baladeiro na época. Uma coisa que eu me recordo foi uma festa que foi feita nessa república, muito interessante, que era aniversário de 20 anos do Abílio. O tema da festa dele foi a Lira dos 20 anos. E nós nos preparamos para essa festa. E o Eduardo teve a ideia de desenhar figuras da Belle Époque. Então você entrava no apartamento e já se transportava para a década de 20. Foi uma coisa muito interessante, graças à sensibilidade dele, né, de combinar isso com o tema da festa. A verdadeira essência dele era essa. Observar, retratar depois, colocar no papel, interpretar tudo aquilo que ele enxergava, que ele via, que ele sentia. Era um exímio desenhista, uma pena refinada, né? Uma capacidade de expressão extraordinária e, sobretudo, um investigador. É uma obra que mostra o caminho artístico que ele percorreu. Então, desde Picasso, os impressionistas, os surrealistas, né? Pollock, Miró. Isso denuncia o conhecimento dele, a conexão dele com a história da arte, com os movimentos artísticos e uma profunda investigação de vanguarda para a época. Então, se você analisar os desenhos, a poesia dele... Fragmentos de uma ideia não concebida pela biologia do cérebro. No momento em que se deu um movimento perto e alheio. No momento em que se deu um movimento perto e alheio. Esse amor pelas coisas, pelas pessoas, pela vida,
E por isso que eu acho que ele conseguia escrever e transformar tudo que estava dentro dele, transformar como poesia para o papel. Depois o fogo, gelando as profundezas da dor que queimava a geleira da loucura. O louco se despe e sorri, em frente ao espelho que reproduz um cavalo branco. Os olhos lacrimejaram porque eram verdes, e a cor verde deixou de existir perto do vermelho. Depois o gelo, queimando a superfície do prazer, que gelava a fogueira da lucidez. O louco se veste e chora em frente à parede, que reproduz sua impossibilidade equina. Sorri e vê que tinha os dentes e a boca cheio de cacos de parede, tinta e pó. Na minha memória afetiva, meu tio era uma pessoa original, uma pessoa autêntica, uma pessoa, eu acho que bem à frente do tempo dele, com bastante inclinação à arte, a tudo que aquela coceira criativa que você tem de tirar uma foto, de rabiscar, de fazer qualquer coisa assim. Eu acredito que a gente tem muito em comum, assim, sabe? Por mais que a gente não tenha se conhecido, eu acredito que muito das inclinações que eu tenho hoje para arte, para música, enfim, para essa forma de ver a vida, eu possa ter dado, sabe? Essa câmera chegou para mim através do meu tio-avô, Gilberto. E eu acho que desde o meu tio Eduardo não tinha tido um fotógrafo na família. E aí ele ficou sabendo que eu fotografava. Ele falou assim, bom, eu vou dar para a Giovana, que é fotógrafa. E eu fui lá na casa dele, peguei, e foi bem emocionante, assim, sabe? Foi uma forma, assim, de fato me ligar a ele, sabe? O Edu era um cinéfilo apaixonado, né? Deve ter começado ali no Cine São José, na Doutor Pinheiro, mas naquela época ele já se aventurava com o cinema em Super 8, que era filmado em película. Daí você tinha que enviar para o laboratório para depois saber o resultado que você filmou. E em parceria com o Pedro Merege, que hoje é um respeitado cineasta, mas naquela época eles criaram um curta-metragem de 10 minutos e que o Pedro veio finalizar tempos depois. Mas eu escolhi algumas cenas para mostrar justamente a criatividade excêntrica que foi esse trabalho. Já na República, ele mostrou o quanto se aprofundou nessa paixão pelo cinema. Ele frequentava vários cineclubes e me apresentou livros e cineastas como o russo Eisenstein, Godard, Luiz Buñuel, Pasolini, Marco Ferreri, com seu intenso Crônica de um Amor Louco, que eu assisti várias vezes. Depois veio a fase multidimensional, né?
o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Ele ficou obcecado. Ele fazia escultura, pintura, poesia sobre aquela montanha, né, que fazia a conexão. E se identificou muito também com o filme ET, também do Spielberg. E não tinha como não fazer uma analogia, porque o Edu também não se encaixava nesse mundo, né? Daí veio a fase do Blade Runner. Num dos meus aniversários, ele rodou São Paulo para encontrar uma foto do filme, da replicante Raquel, e que me emocionou muito. Foi morar com outros amigos em São Paulo e eu frequentava bastante a república que ele morava. Então a gente tinha essas conversas, eu presenciei muitas vezes ele desenhando, ele pintando quadros. Como eu digo, ele é muito criativo, ele desenhava muito, ele pintava muito, o traço para ele era muito fácil. Eu vou tentar contar uma história para você que me emociona até no falar. Uma vez, a gente estava no quarto, no escuro, e conversando. Aí eu escutava ele chorar, e eu chorando também. E eu estava contando de um amigo meu, e eu gostava muito dele e tal. A gente batia as coisas que a gente gostava, né? E aí ele falou assim, você gostaria que ele fosse seu irmão, né? Aí eu falei assim para ele, até gostaria, mas se fosse para medir o amor, se amor tivesse como medir, o meu por você é muito maior, porque eu consigo amar uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Ela me estranha. Eu a conheci. Mas continuamos fumando juntos na madrugada. Ela querendo amor e eu olhando o sereno. Então, eu acho que é um transgressor assim, do bem, sabe? Alguém que atravessou todo mundo, assim, uma existência que atravessou todo mundo. E que seria muito legal que ele estivesse vivo hoje. Nós que convivemos com ele, eu principalmente, a mim me faz muita falta, né? Porque era um companheiro muito, muito legal e a gente teve aí esse convívio, né? Muito grande. Olha, é uma amizade assim que é difícil da gente colocar em palavras, né? O coração está completamente conectado. Olha, Zaga, eu tenho para mim que o Eduardo não morreu. Ele está em São Paulo ainda. Ou ele está lá na Frecaneca, ou ele está lá onde vocês moraram lá. Então, para mim, ele está lá ainda. Gostaria muito de ter trocado com ele, assim, tipo, vou me assumir com a minha mãe, sabe? O que eu falo, como é que vai ser? Ou eu tirei essa foto aqui, o que você acha dessa foto? É quase inadmissível que ele não esteja aqui, sabe? Eu, assim, conversando com ele, né, perto da cama, ele falou assim, olha, esse aqui é o Boris. Falei, que Boris? O meu amigo, Boris. E ficava quieto, né? Eu falei, não, ele é meu amigo. É como se ele tivesse vindo buscar ele, né? Aí eu peguei e falei assim, ele não estava conversando muito. Aí eu fiquei orando, né? E aí ele foi indo. Eu percebi que ele fez assim e morreu.